Então, obrigado a todos pela presença. Vamos iniciar nosso segundo painel do dia aqui. E, para começar, eu gostaria de ouvir brevemente de vocês sobre os desafios e as oportunidades para 2025 e quais fatores vão ter maior impacto no desempenho dos fundos de investimento. Quer começar com a gente agora, Cristiano? Bom, obrigado pelo convite da MZ. Prazer estar conversando com vocês. Rapidinho, falar um pouquinho da Contea. A Contea é uma gestora focada em FDICs. A gente está no mercado desde 2020. Eu sou sócio fundador. A gente acertou a pandemia na mosca, mas eu brinco que a gente tira sempre um lado positivo. Eu aprendi a mexer no Zoom pra caramba, um ano em casa. Falando um pouquinho, né? Eu acho que, pegando o painel anterior, que foi excepcional, hoje o hotspot é crédito. Crédito estruturado está crescendo muito, né? Então, a gente está no flow. A gente cresceu bastante nesses últimos anos. Mais ou menos hoje, a gente deve ter 1 bi 200 quase em FDICs, contando toda a nossa estrutura de captação e os fundos embaixo. O que a gente tem sentido? Não tem muito segredo, né? A gente está no mercado há muito tempo e eu nunca deixei de acordar todo dia com o CDI. Então, os juros é um competidor muito forte. Não cansa. Como falaram no painel anterior, muitas vezes não depende da gente, né? E efetivamente, quando você tem o juro muito alto, as estratégias de renda fixa elas são mais privilegiadas efetivamente pelo investidor, né? Não vou falar que está errado, cíclico, a gente sabe disso. Então, eu estou vendo positivamente esse ano, efetivamente, não acho que vai ter espaço para uma queda, né? E o principal problema que eu vejo macro aqui no Brasil hoje, tirando a parte política, que é bastante discutível também, mas é o problema fiscal. Um fiscal muito depreciado. O investidor, do outro lado, ele vai cobrar mais prêmio para poder fazer qualquer tipo de investimento. Eu acho que isso é um grande problema para que a indústria cresça mais, mas, do outro lado, é uma indústria CDIzada também. Então, a gente vai ter a indústria crescendo. O carry é muito forte. Agora, para o pessoal de renda fixa, o que eu acho que é bacana? As estratégias estão se diversificando, estão se sofisticando cada vez mais. Isso é bom para o investidor, né? Mas a NTN-B é dura, é complexa. Então, é um pouquinho como eu estou vendo esse ambiente agora, principalmente para 2025. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a MZ pelo convite. Prazer aqui dividir esse painel com o Cris e o Rodrigo também. Falar um pouquinho da Amora, né? A Amora é uma empresa de gestão de recursos, nasceu lá em 2012, né? No fim de 11, na verdade. Então, somos uma empresa que cuida aí de duas estratégias principais, que é crédito, principalmente o crédito FDIC, o crédito estruturado, e a parte de crédito imobiliário através de fundos imobiliários. Então, lá na empresa, a gente tem 22 pessoas, né? Perto de 3,8 bi sob gestão, e só na parte de FDIC, que representa 2,5 bi em alocação em 6 veículos aí, né? Mas vamos para a pergunta aqui, parando aqui o jabá. Os desafios principais que a gente enxerga, só para complementar o Cris, lá na Mora, a gente entende que o cenário é um cenário cautelosamente otimista, porque renda fixa, por conta do CDI alto, por ser um grande competidor, né, o CDB, a letra financeira, LCI, LCA, LIG e os incentivados, a estratégia de high grade, a estratégia de FDIC tem o seu lugar. Não à toa, FDIC cresceu bastante, foi a segunda maior classe dentro de renda fixa ali, não, então uma subclasse de renda fixa que captou ali perto dos seus 140 bi de real, né? Renda fixa captou ali perto de uns 300 bi, multimercado teve o seu terceiro ano consecutivo de saída de recursos, perto ali dos seus 300 bi de real. E a classe de incentivados, ali, quando a gente soma LCI, LCA, LIG, hoje já representa 1 trilhão de reais em estoque
seja na carteira administrada, seja também através de outros bolsos ali, né? Mas por que eu estou falando isso? CDI alto vai continuar trazendo essa oportunidade dos gestores de renda fixa aqui da casa, ou também no mercado, de continuar captando. Isso tem um grande desafio, porque muito fluxo, por outro lado, você tem poucos ativos. Ano passado foi um ano recorde de emissão. A gente teve aí perto de 700 bilhões de reais de emissão no mercado primário. E essa absorção foi muito boa, não só por parte dos bancos, que tomaram ali perto de 45%, o mercado encarteirou 55% também. E o grande diferencial que eu diria aqui, não só na parte de FDIC também, debênture incentivada cresceu bastante, né? Tivemos aí o CMN mexendo na regulação de LC e LCA, não permitindo aquelas LCIs e LCAs com altíssima liquidez, tomando bolsos, né, das carteiras dos investidores. Parte disso foi através também de debênture incentivada e também fundos de infra, né, que cresceram bastante ao longo do ano passado. Mas, só para finalizar aqui, o fiscal eu vejo com bastante preocupação. Como que o Brasil vai completar, né, esse ano e o próximo, ou os próximos, né, com uma conta que não está equilibrada? E por que o fiscal é tão desafiador aqui no Brasil? Quando os economistas, né, você vai falar com as assets, os economistas também, a gente não sabe aonde que vai equilibrar a dívida pública brasileira. E aí, se você não tem visibilidade de onde que a dívida pública brasileira torna-se equilibrada, ou seja, para de crescer rapidamente, os investidores naturalmente solicitam, né, pedem prêmios de risco. Então, a gente tem um ambiente de aumento de prêmio de risco geral, curva nominal, precificando já a Selic, saindo aí do patamar, né, de 1 dígito, que era expectativa no começo do ano passado, para 2 dígitos, inclusive acima de 15%, parece que o call consensual já é um bottom aí de 15% ou 15,5%. Então, um ciclo de 10,5% para 15,5%, a gente está falando aí de 500 basis points. Onde que vai parar isso, né? Curva real abrindo aí 200 bips, saindo aí de 5, 5,5% para 7,5% de juro real, né? Como que a gente vai conseguir, então, equilibrar esse prêmio de risco nas classes, né, de investimentos e também dentro de renda fixa? Então, esse é o grande desafio que eu coloco aqui, pelo menos para todos pensarem, e já dizendo que temos a solução, né? Depois eu vou querer ouvir qual é a solução aqui para 2025. Aqui. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para participar. É uma honra estar aqui participando do Vivenda MZ. Somos parceiros já há bastante tempo, eles dão um suporte incrível para a gente nas áreas de fundos aqui da 20. Então, me apresentando, eu sou Rodrigo Coelho, eu sou sócio da 20. Depois que a gente fez a fusão no ano passado com a Compass, né, a 20 Partners passou a ser agora a 20 Compass, e temos um total aí de 50 bilhões de dólares sob gestão e uma presença muito forte, não apenas mais no Brasil, mas agora também na América Latina, né? Então, em países como Chile, México, Peru, Colômbia e etc., o que acaba dando para a gente talvez um universo de potencial investimento um pouco mais amplo do que pelo menos a gente tinha há pouco tempo. Eu, pessoalmente, sou co-head da área imobiliária da 20, mas tentar falar de uma forma mais genérica, até porque já teve um painel específico sobre a área imobiliária aqui antes, então, para não ser muito repetitivo. Assim, a gente vive num país que é muito cíclico, né? Assim, acho que e a velocidade com que os ciclos acontecem no Brasil, elas são mais rápidas do que na maioria dos outros países do mundo, e isso torna um grande desafio para quem está na indústria de gestão e da alocação de capital, de forma geral. Então, na verdade, assim, você tem que tentar sempre estar buscando quais são as melhores oportunidades que existem, e eu acho que um benefício de você estar numa plataforma como a da 20 é que a gente tem diversas áreas de negócios, áreas de investimento. Então, assim como a área imobiliária que eu estou presente, a gente é muito forte em private equity, infraestrutura, crédito, ações. A gente tem special situations. Acabamos de fazer uma aquisição de uma gestora de agro, uma outra voltada mais para ativos florestais. Então, quando você vai olhar para o espectro de cada uma desses segmentos, sempre vão ter oportunidades. Acho que esse é um outro ponto. E o Brasil, como eu costumo falar, né, assim, o Brasil sempre vai ser um aluno nota 7, né, assumindo que nota 7 você passa de ano na maioria das escolas. Se não passa de primeira, passa na recuperação. A gente nunca vai ser o aluno nota 10, acho que
essa coisa que a gente tem do potencial do Brasil de exploração que a gente poderia ter, dado tudo que a gente tem aqui no Brasil, recursos naturais, etc., 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 a gente nunca vai conseguir atingir isso, e eu já desisti de ser um sonhador de que a gente vai ter um Brasil que vai virar uma potência mundial a nível de um país desenvolvido. A gente tem que saber viver com o que a gente tem aqui, com os desafios, com os benefícios, com as vantagens. E, por um lado, eu acho que a gente está num cenário bem desafiador do ponto de vista macro. Então, se a gente olha aqui, eu concordo com o Davi, com o Cris, o fiscal, acho que é a principal discussão que a gente tem hoje no país. O governo parece não querer enfrentar essa discussão. Acho que é um problema que ele mesmo se coloca quando, na transição de governo, ele aprovou uma PEC com gastos, centenas de bilhões de déficit contratado no Brasil naquele ano, e depois, para você conseguir reverter isso, é muito complexo. A gente não sabe onde a dívida pública brasileira vai parar. Mas, por outro lado, se você tentar olhar o copo meio cheio, a gente tem, um ano que vem, uma oportunidade de uma transição de governo, né? A gente não sabe o que está, assim, o que vai acontecer, né? Essas coisas políticas é mais complexo. Por outro lado, eu acho que a gente tem um Congresso que é o que nos permite, muitas vezes, com um governo que não está indo na direção correta, se atrava para virar o nota 7, não virar o nota 5. Então, o Congresso ele trava a gente para não ser um aluno nota 10 e ele trava a gente para não ser um aluno nota 5, o que, num momento desafiador de economia, eu vejo até como um aspecto positivo termos essas travas que o Congresso acaba impondo ao governo, não permitindo que ele faça determinados gastos ou determinados direcionamentos de recursos que poderiam ser maléficos para o Brasil. Então, assim, tentando falar de uma forma bem ampla, lógico, CDI é um problema alto, mais do que CDI, eu acho que o juros real alto é um problema, porque se o CDI está alto porque a inflação está alta, o juros real, que é o que, de fato, tem interferência na economia, é o que você deveria olhar como um prêmio de risco, né? Se você pensar que a inflação nada mais é do que uma correção do valor do dinheiro no tempo, você deveria estar olhando para o juros real. O juros real chegou a bater 8%, a gente está agora, né, dependendo do verso que você está olhando, 7,5%, 7,30%, 7,40%, 7,70%, mas um pouco mais para frente. Isso é muito alto. De padrões históricos no Brasil, isso é muito alto. Então, os ativos foram depreciados, grande parte dos ativos estão baratos, quando você olha no relativo. Se você tiver uma visão de que o Brasil sai no final do túnel, que o Brasil não vai ser o aluno nota 5, 4, 3, e vai ser o aluno nota 7, o momento para o investimento é muito positivo. Vou continuar com você, então, Rodrigo, já que você está aqui. Você tem algum setor ou classe de ativos que parece mais promissor nesse cenário tão desafiador que você mencionou agora? Então, como a gente tem uma visão muito ampla sobre economia real lá na 20, por estar presente em muitas dessas áreas de negócio, eu te diria assim, que é muito difícil você cravar assim, qual é o melhor setor para você estar. Eu acho que são relações de risco-retorno diferentes. Acho que, olhando para o Brasil, e foi falado aqui um pouco, eu concordo que o segmento de crédito tem um espaço enorme de crescimento aqui no Brasil. Por outro lado, né, quando você olha os níveis de taxas de juros real e nominal, você pensar que um crédito vai ter um spread sobre essa taxa, o custo de capital para as empresas e para os empreendedores, ele é extremamente alto e desafiador, né, para você pensar de como é que você tem que gerar retorno, né? Se você pensar que seu custo de capital vai ser um CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, você está falando já de quase 20% ao ano de custo de capital. Então, qual é o negócio no Brasil que você gera um ROI, né, um retorno sobre o seu equity, acima de 20% ao ano? Tem muitos negócios que não geram isso. Então, esses negócios não deveriam ter alavancagem, portanto, o crédito não deveria crescer nesse ponto. Mas, por outro lado, acho que você tem, do ponto de vista de quem alocador, dado um cenário mais complexo de alocação de recursos, cada vez mais você vai conseguir pegar bons tomadores, com boas garantias, com bons instrumentos, e conseguir ter uma transação cujo risco-retorno ele é muito positivo. Na economia real, eu acho que você tem N setores que são muito, muito favoráveis. A gente acabou de, por exemplo, captar o maior fundo de private equity da nossa história lá na 20, ano passado. É um segmento onde, se você olhar, por exemplo, as empresas não estão conseguindo acessar o mercado de capitais. Então, se você olhar sob o ponto de vista de valuation dessas empresas, elas estão descontadas. Então, se você é um investidor que tem acesso ao capital, nesse caso agora a gente tem o fundo que está captado, a gente vai conseguir acessar boas oportunidades e vai comprar a preços mais baratos do que foi no passado. E eu acho que isso, se você olhar, a gente podia falar aqui de todas as indústrias.
E cada indústria vai ter a sua nuance, a sua questão. Olhando para a parte imobiliária, por exemplo, são vários segmentos dentro da área imobiliária. Então, tem segmentos que estão melhores, tem segmentos que estão piores, tem segmentos que estão mais descontados, tem segmentos que estão menos descontados. Então, eu diria que assim, é muito difícil você cravar assim, qual é o melhor investimento, e diversificação é sempre uma chave de sucesso. No momento como esse, você está tentando olhar um pouco a sua carteira como um espectro maior assim, de produtos e que vai te dar um conforto melhor para atravessar um ciclo desafiador. Né? Muito bom. E você, David? Então, em termos de setores ou classe de ativo, o que a gente faz lá na MOR é focar mais em FDIC nesse momento. Por quê? FDIC acabou ficando fora da tributação do Come Cotas, né, pela 14754. Teve uma tributação que saiu de uma tributação regressiva para uma especial, que é 15%, não é aquela escadinha do 22,5% até o 15%. E óbvio que não são para todos, são somente para aquelas que se enquadram na entidade de investimento. Mas falando um pouquinho aqui de setores, FDIC é só uma casca, né? Então, utilizando-se dessa casca, a gente enxerga bastante oportunidade, porque, dado esse cenário que a gente traçou aqui, né, o cenário macro, existe um grande movimento que sempre acontece nessas crises, né? E por estar ali pelo menos há 13 anos já olhando isso, os grandes bancos eles enxugam o crédito. E enxuga do mal pagador, enxuga do bom pagador também. Então, os limites de crédito são reduzidos. Quando você tem um enxugamento de grandes bancos, aí, AAA principalmente, no ambiente de crédito atual, surge um mundo de investimento ali para o shadow market ou capital markets entrar e se apossar. Então, toda a crise que aconteceu, pelo menos nos últimos anos, seja ali no período da Dilma, né, 15, 16 principalmente, a gente viu esse mercado de FDIC, pelo multicedente e multisacado, crescer bastante. Né? Então, entrando em operações com melhores qualidades, com taxas, apesar de marginalmente iguais ou até mais baixas, e, no final, você tem um resultado ali equilibrado. Né? Eu te trago alguns exemplos aqui. Ali na pandemia, o grande desafio foi o CDI baixo, né, que é diferente de hoje. O CDI chegando a 2, ninguém queria fazer painel de renda fixa, porque não faz sentido. Aí, você quer CDI mais 2, dava 4, né, enquanto o FII tinha ganho de capital, flipagem, né, era um oba-oba bacana ali na época. Mas ali, os multicedentes e multisacados se aproveitaram bastante dessa oportunidade. Por quê? Eles não quebraram, né, permaneceram ali. Os atrasos aí, até no primeiro momento vieram, né, por conta aí da pandemia, tudo mais, mas eles conseguiram mostrar a resiliência com baixa PDD, né? Inclusive naquela época o problema não foi inclusive o crédito, era muito caixa, né? Então eles estavam desenquadrados em caixa inclusive. Mas só fazendo um paralelo para o cenário de hoje, lá na MOR a gente tem focado muito nessa estratégia de FDIC, né? Então a gente conseguiu captar já nesse primeiro TRI, né, se tudo der certo, 500 milhões de reais, né, então aumentando ainda mais o nosso AUM ali. Tem segmentos específicos, não só do multi-multi, mas tem o consignado federal, consignado estadual com Capaguiar indo muito bem, apesar de spreads na margem um pouco menores. Você tem ali algumas operações, né, que nem eu falei, quando o grande banco sai, entram esses originadores, estruturadores, pegando essas large corporates ou corporates, né, que faturam 300 milhões ou mais no ano, e como elas já estão tomadas no banco e o banco está reduzindo o limite delas, elas precisam de capital de giro. E, para isso, o FDIC é ágil, é rápido, ele pega a garantia, pega um cash call, pega ali uma garantia real, pega uma cessão fiduciária de recebíveis, que, através de uma nota estruturada ou uma CCB, fica até extraconcursal, numa recuperação judicial. Né? Esse é um tema de bastante preocupação no mercado de crédito. Tivemos o ano recorde de RJ no passado, né? Mais de 2.200, quase 2.300 RJs. Para esse ano, o nosso modelinho interno lá projeta 2.600 RJs, infelizmente. Por quê? Por conta do CDI alto. O Rodrigo bem falou aqui. Se você pegar empresas do high grade ali, né, que são as debentures ali principalmente, pega o índice Bovespa, quebra ali endividamento líquido sobre EBITDA, uma média de 1,8, 2 vezes ali, né?
custo de dívida de uma high grade, CDI mais 1, pega o IDEX, CDI mais 2, o IDA-DI, CDI mais 2, um pouquinho também. Se você pegar CDI mais 2 na média, 15 mais 2 dá 17, 17 vezes 2, 34. Então, do seu EBITDA, 34% é para pagar juros e também custo financeiro. Quando a gente fala para uma pequena, média empresa, que é o segmento que a gente tem saído, o endividamento líquido sobre EBITDA não é de 2 vezes, 4, 5, né? Pega algumas empresas até um pouco mais. E o custo dessa dívida não é CDI mais 2, infelizmente. CDI mais 5, 7, 10, né? Então, são juros proibitivos, né? Quando a gente faz a mesma conta, juros aí de 15, né, que fique aí até o fim do ano, mais 5, a gente está falando de 20. 20 vezes 4 ali de endividamento, 80% do EBITDA, né? Então, qual é a empresa que vai conseguir se sustentar nesse cenário? Por isso que, num cenário para o high grade ali, eu olho com bastante diferencial dos FDICs conseguirem pegar um pedacinho disso, ou até dos gestores que têm o high grade, debênture, LF. Eu acho que o risco de crédito ali, se continuar, pelo menos, com essas aberturas marginais de spread, vai ser bem positivo para esse ano, por conta do retorno nominal alto, né? Então, o fluxo vai continuar vindo. A gente tomou um susto ali, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, principalmente, quando teve saída de crédito, né? Saída de fluxo dos high grades, saiu perto ali de 150 bi, né? Dezembro foi bem forte, inclusive. Janeiro já ficou positivo, já teve 5 bi, né? Vamos ver se esse trend se consolida. Mas quando a gente vai para o universo de FDIC aqui, ele continua subindo, né? Então, é uma indústria que já tem 720 bi, 3.111 FDICs no mercado. A gente tem um sistema proprietário que acompanha, monitora, é um diferencial lá da empresa, né? Só que aí o foco, qualidade, no risco de crédito e carteira ali também. Cristiano? Bom, vou tentar completar um pouquinho aqui, mas eu acho que do ponto de vista do investidor, né, quando a gente olha o cenário, e aí pegando um pouquinho lá fora também, até outro dia a gente tinha 2 guerras em 2 regiões muito complexas, né? Tivemos uma eleição complicada nos Estados Unidos também. Então, você tem um cenário lá fora que ele está bem mais conturbado. Claramente, a gente está vendo que não vai ter, né, aquela taxa de juros baixa, provavelmente um dólar mais forte. Então, muda um pouco a regra de fluxo para o Brasil, o que dificulta, né, do ponto de vista do investidor, principalmente quando a gente está falando de dinheiro aqui dentro, os fluxos começam a ficar mais escassos. E a taxa de juros aqui sobe. Então, a hora que você olha, existem alguns setores, principalmente, na minha visão, relacionado mais ao segmento financeiro, que tende a performar melhor, porque o juro está muito alto, né? Setores de exportação, provavelmente que você tem um dólar mais forte, então deve continuar performando, setor agro. Com relação às estratégias, e aí a analogia que o Rodrigo fez é excelente, o Brasil nunca vai conseguir, né, ser 10. É uma coisa que eu lembro, meu pai, quando eu tinha 15 anos, falou para mim, o país é o país do futuro, estou com quase 60, ainda não consegui entender, né? É uma pena, mas cheio de riquezas naturais, mas eu acho que a gente tem uma série de complicações estruturais que não nos permitem ser ou mais sofisticados ou mais robustos em todas as classes. Então, a gente ficou muito cíclico. Agora é um movimento muito bom, parte de FDIC, a parte de crédito estruturado, obviamente, onde você consegue, de uma certa maneira, trabalhar a alavancagem e para um segmento que, como o David falou, os bancos retiram o dinheiro e o segmento acaba sofrendo, né? A gente viu isso lá em 2008, com a crise dos mortgages americanos, os bancos drenaram o segmento de pequenas e médias empresas e você quase quebrou. Isso não fosse muitos FDICs, você não teria efetivamente uma boa parte dessas empresas. Hoje eu acho que a situação está talvez um pouco mais delicada, mas eu acho que a indústria está mais sofisticada, né? Então, a própria análise dos investidores ela está mais
mais amparada, a regulamentação melhorou boçalmente, né? A gente vê um 75 aí também dando uma estruturada muito mais forte. Então, a indústria de fundos, de uma maneira geral, está muito mais robusta, está mais técnica, taxa de juro alta, realmente a renda fixa estruturada, tende a performar melhor, né? Mas a diversificação é fundamental do ponto de vista do investidor. Muito bom. E lembrando que perguntas, gente, basta acessar ali pelo QR Code, eu recebo e já passo para todo mundo aqui. Tá? Continuando, então, com você aqui, Cristiano. Quais riscos inesperados podem abalar o mercado em 2025 e como os gestores devem se preparar? Bom, lá de fora, eu acho que é uma coisa que a gente não domina muito, né? Nem aqui de dentro, para ser sincero, mas eu acho que o risco geopolítico é uma coisa que hoje é presente em toda a casa macro, né? Efetivamente falando. Nós temos eu acho que vai ter um assentamento ainda, né, da política que o Trump quer implantar, da economia que ele quer implantar nos Estados Unidos. Então, eu vejo uma polarização muito grande entre China e Estados Unidos, que devem efetivamente conduzir a maior parte dos fluxos, mas a minha opinião é que o dólar fica forte, né? Dólar forte, óbvio, você vai ter um pouco mais de fluxo para os Estados Unidos e talvez menos fluxo para países emergentes como o Brasil. De qualquer maneira, a minha sensação é que o investidor que olha para o Brasil, ele gostaria de olhar um longo prazo, né? E você tem uma insegurança jurídica aqui muito grande. Esse é o principal impeditivo, independente do fiscal, né? Acho que o fiscal é cíclico, como a gente falou, mas a insegurança jurídica de você botar um projeto, né, de longo prazo, de 15, 20, 30 anos, em infraestrutura, energia, estrada, é muito complexo. Então, eu acho que esse é o principal, tecnicamente falando, o risco que eu vejo para o investidor gringo. Aqui dentro, sinceramente, a qualidade dos investidores, dos gestores, com relação a lidar efetivamente com esses momentos mais voláteis, de juro maior, o juro cai de novo, tributação ali, tributação aqui. O gestor brasileiro ele tem um reflexo e uma versatilidade muito grande, né? E uma coisa que ninguém tem, você tem o CDI, que é um overnight, né, espetacular, líquido, com risk-free. Então, isso, no final do dia, para o gestor também, eu diria que é um porto seguro. Não vê nada na frente, fica líquido, né, protege capital, deixa passar, aí volta a se posicionar. Eu acho que é um hedge natural que a gente tem, que muitos outros países não têm, porque você continua ainda remunerando o dinheiro do investidor muito bem, a taxas muito, muito favoráveis, como o Rodrigo falou, 7, 8% de juro real, para um país do tamanho do Brasil, é muito complexo. Muito bom. Quer seguir, David? Só para complementar o que o Cristiano falou, também concordo com esses riscos inesperados. Adicionaria, por exemplo, também uma abertura mais forte do spread do high grade ali, que não está, pelo menos, no cenário base nosso lá, né? E aí cria-se aquela dinâmica perversa, né? É um ciclo vicioso para o mal ali, onde você tem a abertura de spread porque tomou resgate, então o fluxo geralmente é o que starta esse processo, fluxo negativo. O gestor tem que vender primeiro aquilo que é bom e curto, para dar menos hit na cota, mas mesmo assim abre-se um drawdown ou relativo ao CDI, rende-se pouco, gerando mais ordem de resgate, que aí faz com que abra-se o drawdown e continue nessa dinâmica bastante perversa, né? A gente sabe que o mercado secundário melhorou bastante, né? 2,5 bi aí, diário, né, já é um grande avanço, mas se essa dinâmica
por isso que é um risco improvável por enquanto. Se concretizar, a gente vai sofrer ali, né, pelo menos no mercado de crédito, por conta de saída de fluxo e também por conta ali de competição com outras classes que, no relativo, podem ter até mais prêmio de risco, como o Rodrigo já falou, né? Algo que eu tenho monitorado muito de perto é risco de crédito, né? Não tem como a gente não falar, dentro do universo de renda fixa crédito estruturado, também de risco de crédito. Então, o que eu tenho olhado muito na lupa lá? Ano passado tivemos 408 RJs no agronegócio, né? O agro já vem de 2 anos apanhando ali, né, muito, com preços em queda, risco cambial, né, muitos não fazendo hedge, então perdendo toda a margem um pouco mais, e operações barter, que agora você não sabe quando que vai ter a semente para fazer o pagamento, né? A gente não fica nesse risco a performar, né? A gente gosta do risco performado, com mais garantia do que a dívida, e também com o Control Union ali fazendo fiel depositário, né? Sendo devedora solidária. Mas tem muitas operações do agronegócio passando calor, né? Se você entrar lá nos fatos relevantes de CRA, eu diria que é difícil achar um Fiagro, né, que é o primo mais novo dos estruturados, tem ali perto de seus 35, 40 bi, né, que não tenha tido, né, um waiver ali de covenant, dessas coisas aí. Mas se essa dinâmica perversa do agro continuar também, eu acho que é um cenário muito ruim, um cenário de crédito. E diria também, adicional aqui, uma abertura ali, né, por conta de fiscal pior, ainda maior dos prêmios de risco, né? Isso daí vai fazer com que, de todas as classes enxergando hoje, crédito é o que tem menor prêmio de risco, o high grade, né? Vou dar um exemplo para vocês, sem abrir o nome do emissor. Letra financeira de grandes bancos, né, AAA, 2 anos, pagando CDI mais 0,10. Né? Nem gestor quer comprar mais, mas tem isso no mercado. Né? 0,10 remunera o prêmio de risco para 2 anos. Quando você pega uma subordinova nova, mais longa, ou perpétua, com spreads abaixo aí de 0,7, 0,6, né? Está exagerado, né? Então, se você tiver aí uma abertura de prêmio, né, seja por conta de piora fundamental econômica, né, do Brasil, ou até de riscos geopolíticos, né, tem a política de tarifas, né, do Trump, políticas que vão contra aí, né, de trazer uma inflação global mais para baixo, mas uma inflação global mais alta, que faz com que as curvas de juros se mantenham altas e traga também, né, riscos adicionais em prêmio de risco. Eu diria que isso seria um cenário bem ruim também, não só para o crédito, mas para todas as classes de ativo. Bom, eu acho que, de fato, assim, acho que as analogias foram muito boas, assim, e eu dividiria nesse mesma lógica risco externo e risco local, né? E acho que o geopolítico, sem dúvida, acho que é um risco que é difícil agora, inclusive, de prever. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer de imponderado, apesar de eu achar que o cenário base mais provável é um cenário que, ele, no longo prazo, eu acho que ele é até, de certa forma, benéfico, porque a gente vem, né, de 2 guerras, como foi falado pelo Cristiano, com cara de que agora está mais com cara de fim do que com cara de meio ou início, de ter alguma solução. Essa guerra comercial é um negócio que é novo, está começando, mas, por outro lado, eu acho que tem que separar um pouco do que é o discurso político, eleitoreiro e etc., do que efetivamente vão ser as ações e as consequências, porque, né, é um clássico toma lá da cá, você bota a alíquota para lá, você bota a alíquota de volta para cá, e, no final, o que acontece é que você tem uma certa acomodação das coisas. Né? Claro que vão ter setores que podem ser prejudicados, setores que podem não ser tão prejudicados assim. Sobre a ótica de risco inflacionário, né? Apesar de que essas tarifas elas têm um risco inflacionário, eu acho que esse lado me preocupa um pouco menos, porque aumento de tarifa é uma coisa meio one-off. Né? Você olha para esse ano, se tiver 25% de aumento de custo de qualquer coisa, você vai ter esse aumento repassado para a inflação nesse ano. Mas isso não tem um efeito perverso para frente, porque a partir do ano que vem, quando você for olhar 12 meses para trás, o crescimento não vai ter mais 25% de crescimento. Então, esse efeito one-off. Mas, por outro lado, essa questão do nearshoring, né,
que também, dado esse mundo geopolítico mais complexo, onde talvez os Estados Unidos queira fugir da China a qualquer custo, e isso torna a produção das coisas mais caras, porque lá você tinha um universo muito mais eficiente de produção de coisas. Mas aí, do outro lado da moeda, vem a inteligência artificial, que eu acho que ela aumenta a produtividade, que é uma coisa que ela é deflacionária. Então, assim, isso, para mim, essa equação ela não está muito clara onde é que isso vai estacionar. Se vai ser realmente um mundo realmente mais inflacionário para frente, se vai ser o período mais complexo do ponto de vista de geopolítica, eu acho que eu não tenho muita dúvida. Mas se ele vai ser necessariamente negativo, eu não tenho certeza. Pelo contrário, eu acho que até tem chances de a gente ser surpreendido positivamente. E aí, olhando um pouco para o Brasil, eu acho que até que a gente está num momento onde talvez tenha uma certa assimetria, porque eu acho que está todo mundo com uma visão muito negativa das coisas. E aquela história, né? Quando está todo mundo muito negativo, é a hora que você tem que, peraí, será que está certo isso ou será que tem oportunidade? O que pode piorar mais? Né? Claro, sempre pode piorar, mas o Brasil já testou o caminho ao precipício algumas vezes e, quando acontecia isso, como eu falei numa fala anterior, o Congresso, de alguma forma, agiu, né, e permitiu com que o Brasil recuasse desse precipício. Sempre mudança de pensamentos, ideologias, etc., as pessoas vão testando novamente os limites. Qual é o limite da dívida pública que a gente aguenta, e tem discussões que a gente está vivendo. Eu acho que a gente vai viver, na minha visão, do ponto de vista de economia, apesar de uma economia que vai ter uma previsão de crescimento esse ano, mas que é um pouco menor do que os anos anteriores, né? Porque a gente está aqui, engraçado, né? A gente está aqui falando de problemas do Brasil, etc. Quem olha de longe, vê uma fotografia, fala assim, não, mas o PIB está crescendo 3% 2 anos seguidos e tal, esse ano previsão de 2% para cima e tudo mais. Mas eu acho que esse ano, diferentemente dos anos anteriores, o agro ele vai contribuir positivamente para o crescimento do PIB, pela tudo que está se vendo aí de safra. A previsão é que essa safra desse ano seja muito positiva, seja por tamanho da safra, seja porque o preço das commodities subiram, então a multiplicação entre quantidade e preço produzidos, isso vai gerar um efeito positivo, que também gera um efeito positivo para a balança comercial brasileira, então tem uma certa proteção para o dólar, nesse caso, vindo daí. Mas quando você olha o 2% do PIB e uma parte relevante vindo do agro, significa que o resto do país ou vai estar estável ou vai estar próximo de estar em uma recessão. E aí entra a dificuldade, que é você entrar num ano eleitoral, né, ano que vem, com um cenário com juros que provavelmente vai estar próximo aí desses 15%, um pouquinho para cima, um pouco para baixo, com o país em uma certa recessão. Talvez seja um momento que a gente vai estar discutindo no terceiro e quarto trimestre, que a previsão de que vai ter o Banco Central começar a cair juros de novo, e quando vai ser isso, se vai ser ainda esse ano, no final do ano, se é início do ano que vem. Eu não acredito, né? Eu não acredito que esses juros vai ficar estabilizado nesse patamar e a gente vai enfrentar um ano eleitoral, por exemplo, ano que vem assim. Então, assim, normalmente o ano eleitoral é um ano mais complexo de investimentos, tomadas de decisão, mas se por acaso a gente for olhar no retrovisor, os últimos 2 anos eleitorais foram anos muito bons para investimento. Quem fez investimentos um ano antes do período eleitoral, que é o momento que a gente está vivendo agora, acabou tendo bons retornos nos seus investimentos. E eu estou um pouco com essa cabeça, apesar de estar pessimista ou preocupado com o Brasil, eu acho que os efeitos estão meio assimétricos. O que já tinha para vir de ruim já está precificado, e agora começa a vir as coisas que eventualmente podem gerar efeitos positivos para frente. Muito bom. Chegaram algumas perguntas aqui, mas a gente vai ter que responder depois por e-mail, eu passo para vocês, porque nosso tempo está esgotado. Eu agradeço demais a participação de todos, e a gente se vê aqui no café para conversar com quem tiver alguma dúvida para os nossos panelistas. Obrigada, gente. Obrigado.